O leste europeu se tornou palco de um conflito que se intensifica a cada dia, e os últimos desdobramentos indicam que a resistência enfrenta um momento decisivo. A crescente dificuldade em manter suprimentos, somada à diminuição do apoio externo, restringe drasticamente as opções táticas disponíveis. Paralelamente, mudanças políticas em nações influentes e a instabilidade econômica de antigos aliados impactam diretamente a viabilidade da continuidade desse embate. Com os recursos se tornando cada vez mais escassos, a balança de poder parece pender de forma irreversível, enquanto operações militares avançam, consolidando ganhos estratégicos e aumentando o desgaste do lado defensor. Frente a esse cenário, especialistas alertam que prolongar o confronto pode levar a um desfecho irreversível, onde qualquer chance de negociação se tornaria improvável. O que começou como uma disputa territorial rapidamente evoluiu para um impasse de dimensões globais, moldado por décadas de alianças, rivalidades e estratégias políticas. À medida que o tempo passa, os interesses das potências envolvidas se expandem, transformando a guerra em um elemento central das relações internacionais e um fator determinante para o equilíbrio geopolítico mundial. Desde o início da escalada militar, a infraestrutura econômica e logística da região sofreu impactos profundos. Além da perda territorial progressiva, setores-chave foram duramente atingidos e o controle sobre os recursos naturais passou a ser disputado por diferentes frentes. A destruição em larga escala aumenta a urgência por uma resolução, enquanto o custo humano continua a crescer de maneira alarmante, tornando cada vez mais difícil a recuperação do país afetado e colocando em xeque sua capacidade de sustentação a longo prazo. Mudanças políticas recentes em países-chave desse conflito adicionaram uma nova camada de complexidade à situação. As declarações do novo governo indicam uma possível redução no envolvimento direto, transferindo a responsabilidade pelo apoio militar e financeiro para outros aliados. No entanto, muitas dessas nações já enfrentam desafios econômicos e políticos internos, tornando incerto o fluxo contínuo de auxílio. Enquanto as lideranças ajustam suas estratégias, as tropas no terreno enfrentam um cenário cada vez mais desafiador, sentindo os impactos diretos de decisões tomadas fora do campo de batalha. Nas últimas semanas, houve uma intensificação das ofensivas, resultando na retomada de posições consideradas estratégicas. Ataques direcionados atingiram alvos de grande importância tática, prejudicando a infraestrutura essencial para a defesa e a logística do conflito. Relatórios indicam que milhares de combatentes foram neutralizados, enquanto veículos militares e equipamentos de alta tecnologia foram destruídos, reduzindo ainda mais a capacidade de resposta do lado em desvantagem. As forças que tentam resistir enfrentam dificuldades crescentes, agravadas pela escassez de armamentos e suprimentos essenciais. Os combates se estendem por diferentes tipos de terreno, desde áreas densamente povoadas até regiões de difícil acesso, dificultando as operações de defesa e mobilidade. Estradas destruídas, depósitos de suprimentos comprometidos e a perda de pontos logísticos estratégicos tornam o deslocamento de tropas um desafio crescente. Além disso, os sistemas de defesa aérea enfrentam sobrecarga, já que a frequência e a intensidade dos ataques superam a capacidade de interceptação disponível, resultando em danos significativos a infraestruturas críticas. Relatórios recentes apontam que grandes quantidades de munição e equipamentos essenciais foram perdidos em ataques a depósitos militares, enfraquecendo ainda mais as linhas de resistência. A necessidade urgente de reorganizar as forças tornou-se um dos principais desafios, pois manter posições defensáveis exige reforços que nem sempre estão disponíveis. Em algumas regiões, as defesas foram completamente rompidas, permitindo que as forças ofensivas consolidassem domínio sobre áreas antes fortemente contestadas. Enquanto a luta continua, a população civil segue sofrendo as maiores consequências. Milhares de pessoas são forçadas a fugir, buscando refúgio longe das zonas de conflito. Serviços básicos como eletricidade, abastecimento de água e assistência médica estão colapsando em várias localidades, tornando o cotidiano da população um desafio constante. Com a crise se aprofundando, cresce a pressão para que uma solução seja encontrada, antes que as condições se tornem irreversíveis
para os civis presos nesse cenário devastador. Em âmbito político, as dificuldades internas continuam a se agravar. O governo enfrenta desafios crescentes para manter sua estabilidade, lidando não apenas com pressões externas, mas também com um cenário interno cada vez mais volátil. A insatisfação popular se intensifica à medida que as perspectivas de um desfecho favorável se tornam cada vez mais incertas. Protestos e manifestações ocorrem em algumas regiões, refletindo o descontentamento de uma população que sofre os impactos diretos do conflito, desde a escassez de recursos até a destruição de infraestruturas essenciais. A confiança nas lideranças políticas começa a enfraquecer e setores do governo enfrentam dificuldades para manter uma frente unificada diante de um cenário tão incerto. A possibilidade de uma solução negociada emerge como um tema cada vez mais debatido, tanto entre políticos quanto entre a própria população. No entanto, as condições para um acordo seguem sendo um obstáculo significativo. Há divergências profundas entre os que defendem a continuidade da resistência a qualquer custo e aqueles que começam a enxergar a necessidade de um compromisso antes que o país perca completamente sua capacidade de sustentação. Enquanto setores mais alinhados com o governo insistem na necessidade de manter as operações militares, parte da sociedade e até algumas figuras políticas começam a admitir que prolongar a guerra pode resultar em perdas irreparáveis, não apenas no campo de batalha, mas também na economia e na governabilidade. Nos bastidores diplomáticos, movimentações sugerem tentativas de mediação por parte de atores internacionais, mas as exigências feitas por cada lado tornam qualquer progresso extremamente difícil. Potências externas envolvidas no conflito adotam posturas divergentes, algumas pressionando por negociações, enquanto outras incentivam a manutenção da ofensiva. Para muitos analistas, o momento atual representa um dilema crítico: manter o embate militar e arriscar um desfecho ainda mais devastador, ou aceitar um compromisso para preservar o que ainda resta. A hesitação em ceder, no entanto, impede que as negociações avancem de maneira concreta. Cada decisão tomada agora pode definir o destino do país nos próximos anos, seja na forma de uma reestruturação forçada ou de um longo período de instabilidade. Enquanto as ofensivas continuam, novos ataques seguem sendo relatados diariamente. Posicionamentos estratégicos foram alvejados, causando danos severos e ampliando a vantagem das forças que mantêm a iniciativa no campo de batalha. A destruição de infraestruturas críticas, como armazéns de suprimentos, centros de comando e sistemas de transporte, compromete ainda mais a capacidade de resposta. A combinação de artilharia pesada, ataques coordenados e suporte aéreo tem se mostrado altamente eficaz para enfraquecer as defesas remanescentes, reduzindo drasticamente as opções estratégicas disponíveis. A continuidade do conflito também gera desafios cada vez maiores para a manutenção da resistência. Desde o início da guerra, os números revelam uma realidade brutal. Centenas de aeronaves abatidas, milhares de veículos militares destruídos e inúmeras instalações vitais transformadas em ruínas. Esse desgaste constante se torna um fator determinante para o futuro do conflito, pois, enquanto um lado consegue manter sua produção militar ativa, o outro enfrenta sérias dificuldades para repor equipamentos e reforçar suas tropas. O suporte externo, que anteriormente desempenhava um papel crucial no equilíbrio de forças, vem diminuindo, tornando ainda mais complexa a possibilidade de sustentar operações prolongadas. Além dos impactos no campo de batalha, a economia também se deteriora rapidamente. A escassez de insumos básicos e a interrupção das cadeias de produção afetam setores essenciais, desde a indústria até o abastecimento de bens de consumo. A inflação crescente, o colapso das exportações e a falta de investimentos tornam a recuperação econômica uma tarefa cada vez mais distante, com os recursos disponíveis se esgotando e a pressão internacional por uma solução diplomática aumentando, cresce a dúvida sobre quanto tempo ainda será possível sustentar a guerra antes que um colapso total ocorra.